na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria e da espiritualidade que trabalha e coordena essa casa. Que hoje à tarde juntos vamos conversar sobre o perdão e libertação. Tema extremamente necessário e importante para todos nós. Hoje, ontem, amanhã. Ou seja, sempre. Falar de perdão é sempre importante e necessário. E não é à toa que o Cristo, quando esteve aqui encarnado, em todo o momento que ele teve, ele reafirmou a necessidade do perdão. Ele nos lembrou o tempo todo desse caminho a ser feito em prol do seu amor, em prol do amor maior. E passar por esse caminho, indubitavelmente, é passar pelo perdão. Para chegarmos onde temos que chegar, nós necessitamos do perdão. E é por isso, meus irmãos, que eu vou pedir licença para ler aqui 3 trechinhos do Evangelho de Mateus, para a gente começar a se situar naquilo que a gente vai conversar hoje. No capítulo 5, versículo 7, Mateus fala: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ninguém consegue ser misericordioso se não perdoar, se não tiver essa capacidade do perdão. No capítulo 6, versículo 14 e 15, Mateus nos diz: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mais adiante, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, Mateus também nos fala: Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Cristo responde: Não. Vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E a gente não tem como falar em importância do perdão sem lembrarmos da oração que acabamos de fazer com o Magnólio e com todos juntos, mas que eu vou pedir para a gente juntos fazermos de novo a oração que o Mestre encarnado deixou aqui como presente para nós. Mas vamos fazer essa oração sentindo cada palavra, porque a gente encontrará no meio dela aquilo que a gente precisa conversar. Vamos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, observemos que na oração que Jesus nos deixou, ele fala do perdão. Ele pede que perdoamos a nós mesmos e ao outro. Ele nos traz o auto-perdão e o perdão ao próximo. Isso por si só já diz tudo da importância, que é o perdão. Mas por que o perdão é importante, meus irmãos? Lembremos que nós somos espíritos, centelhas divinas criadas pelo Pai, em amor e por amor. Mas que a gente precisa, nesse processo nosso, aprender a amar, ou seja,
colocar o amor de Deus em movimento, colocar o amor de Deus em ação. E por isso encarnamos. Não é por nenhum outro motivo a não ser aprender a amar. Só que quando a gente encarna, meus irmãos, nós não encarnamos só. Porque ninguém evolui sozinho. Absolutamente ninguém. A gente precisa do outro para evoluir. E isso significa atrito. Isso significa choque. Por quê? Porque cada ser é um ser só, individual. Cada pessoa está num momento da sua evolução espiritual. Ninguém, absolutamente ninguém, é igual a ninguém, ou estar vivendo as mesmas coisas que o outro. Pode se assemelhar, mas igual não. E quando a gente se depara com o diferente, quando a gente se depara com a diversidade, a gente atrita. E por que a gente atrita? Porque a gente ainda se baseia naquilo que a gente já conversou, inclusive nessa casa, que já foi trazido pelos Espíritos na questão 785 do Livro dos Espíritos, como o maior empecilho para o nosso progresso: orgulho e egoísmo. A gente age com base no orgulho e no egoísmo e encontra o diferente. Isso significa atrito. Imaginemos aquelas pedras semi-preciosas, preciosas, ou até aquelas pedras que a gente coloca no jardim, que são brilhantes. Como é o processo? A engenharia coloca ela dentro de uma máquina, essa máquina começa a vibrar, e o atrito de uma com a outra vai polindo. Quando termina esse processo, ela está brilhando, polida. Assim somos nós, encarnados. Nesse atrito, a gente vai se melhorando. Pai Deus, que é tão misericordioso, todo amor, faz o quê? Derrama um óleo nessas pedras, para que esse atrito seja amenizado, porque ele sabe que a gente precisa desse encontro. Na diferença do outro, eu evoluo e faço o outro evoluir. Mas isso dói. Por que dói? Porque a gente tem orgulho e egoísmo. Então a gente cria mágoa, ressentimento, ódio. Aí ele derrama um óleo no meio dessas pedras. E esse atrito que é necessário acontece com a possibilidade desse óleo amenizar a dor que isso causa. E esse óleo é o perdão. Então o perdão ele está para nós, pedras, como um óleo de amenizar o atrito, de que a gente faça o atrito para nos polirmos, porque é necessário, mas que isso seja o menos doloroso possível, o menos castigante possível. Porque a gente, repito, meus irmãos, somos todos diferentes. Então, partindo dessa questão do óleo, e por que o perdão é tão importante, observemos, meus irmãos, que a falta do perdão, ele tem geralmente associado ao ódio, ao rancor, à mágoa. Mas isso tudo é filho de quem? Do orgulho e do egoísmo. É deles dois que parte tudo. Por isso que os irmãos superiores, os espíritos puros, e chegaremos todos nós lá, eles não perdoam. Sabia que eles não perdoam? Sabe por quê? Porque eles não se ofendem. Onde não há ofensa, não necessita-se de perdão. Eles não se ofendem, porque eles são desprovidos de orgulho e de egoísmo. Se você não tiver orgulho e egoísmo, você não se ofende, você não se magoa, você não cria raiva nem ódio. Então, perdoar para quê? Não fui ofendido. Por que vou perdoar? Então, esse é o ponto. Esse é o foco. É para aí onde a gente tem que olhar.
É para esse orgulho e esse egoísmo que faz esse óleo ficar ralo, que faz o óleo do perdão não atuar da forma que atua. Toda vez, meus irmãos, que o orgulho e que o egoísmo gritar dentro de nós, a gente não consegue perdoar. Ninguém perdoa no espaço onde o orgulho e o egoísmo falem mais alto do que o amor. Não existe perdão nesse lugar. Para que o perdão aconteça, a gente tem que trabalhar o orgulho e o egoísmo. Ele tem que ser diminuído. E por que a gente está falando em diminuído? Porque ele faz parte da nossa encarnação. Nesse momento, nenhum de nós aqui temos a capacidade de não ter nem orgulho nem vaidade. Então a gente precisa o quê? Diminuir. Colocar ele ali no cantinho que ele tem que ficar. E esse orgulho e esse egoísmo, meus irmãos, causa em nós algo que é assustador, por um nomezinho bem pequeno, 4 letras, mas que faz um estrago danado em nossas vidas. Ódio. Ódio é o veneno que nos corrói por dentro. O ódio é o veneno. Lembram daquele ditado? Animal morto, veneno morto? Para nós humanos, isso não adianta. Porque o ódio não está na nossa carne. E o que morre é a carne. Nós somos espíritos eternos. E caímos na besteira de dizermos: eu não vou perdoar até o fim dos meus dias. Fala de boca cheia. Já pararam para pensar nisso? Qual é o fim do seu dia? Não existe. Você é espírito imortal. Você está se dizendo que vai odiar, ou seja, vai estar preso a essa dor infinitamente, porque você não tem fim. Não existe final de dia para você. A morte não é o final desse dia. A morte é só a passagem. Então, meus irmãos, o ódio, olha que loucura, é um veneno. Concordamos que é um veneno? Mas é um veneno que eu tomo para matar o outro. E aí? O ódio é um veneno que se toma para matar o outro. Porque eu quero destruir o outro. E fico tomando esse veneno do ódio. Me acabando. Me destruindo. Por aí a gente já pensa que é burrice amar. Desculpa, odiar meus irmãos. É burrice. Burrice. A gente só está fazendo mal a gente mesmo. Que loucura. A gente está tomando veneno para tentar matar o outro. E o pior, meus irmãos, o ódio, ele nos une mais do que o amor. É triste isso, mas é verdade. Por quê? Porque o amor não nos une, porque o amor nos liberta. O amor nos liberta. O amor não maltrata. O amor é leve. O amor que maltrata não é amor, é paixão. O amor é leve. O amor liberta, mas o ódio une. Eu odeio aqui meu amigo. Olha o que é que eu faço. Imaginemos uma algema. Eu odeio ele. Eu lanço essa algema no braço dele e ela se fecha. É o meu ódio. E aí o que é que eu faço? Eu pego o outro lado da algema
e fecho em mim. E aí digo, até o fim dos meus dias, nós dois vamos estar presos, nos alimentando desse ódio. Muito inteligente isso, né? E a gente faz sem sentir. E por que a gente faz sem sentir? Porque a gente faz baseado no orgulho e no egoísmo. Nessa potência que a gente faz do eu. Me feriu, me machucou, passou por cima de mim. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. E observemos, meus irmãos, Deus, que é a perfeição em tudo que faz, nunca usou e nem nunca usará a violência para resolver resoluções. Nunca. Sabe o que é um dos remédios que Deus utiliza para resolver os problemas? Tempo. Tempo. Chamado por Caetano como um Deus. O tempo. Deus nos dá tempo para amarmos, deixando de odiar. E como é que a gente consegue fazer isso? Se perdoando e perdoando o outro. E por que a gente fala em amor quando fala em perdão? Porque Jesus, quando esteve nessa terra, nessa orbe, pisou nesse chão, ele foi um exemplo do amor, do perdão e de infinitas virtudes que temos que seguir. E como foi que ele instrumentalizou isso para nós vermos e aprendermos e termos ele como guia? Através de algo chamado caridade. E quando falamos em caridade, a gente avança no conceito de caridade. Eu não estou falando aqui em dar cesta básica, em dar comida e dar copo d'água. É dar de si. É entender que você é tão fraco quanto aquele irmão. É entender que aquele irmão que te machucou fortemente, você é capaz de fazer o pior por ele. Ou você já fez o pior a ele. Porque somos instintos ainda internos. Nós estamos no processo de controlar os nossos instintos. E o que é que faz a gente se achar melhor do que o outro que nos feriu? Orgulho e egoísmo. Vou ficar repetitivo hoje tarde, mas a gente vai ter que bater nisso. É o orgulho e o egoísmo que nos faz achar melhor do que quem nos feriu. O Livro dos Espíritos, a pergunta 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, o que Kardec queria saber era: o que é caridade para Jesus? A caridade encarnada. O que é? Qual o conceito de caridade? Aí Jesus fala, os espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O famoso BIP. Benevolência, indulgência, perdão. BIP. E aí observemos que no conceito de caridade pela espiritualidade, o perdão se faz presente. E daí a gente observa a força que ele tem e a necessidade que é esse perdão na vida de cada um de nós. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. Mas sabe por que também não é fácil? Porque a gente se equivocou séculos e séculos no processo de perdoar. Perdão não é esquecer o ato ofensivo. Perdão é esquecer a ofensa. Isso existe uma diferença abismal entre um e outro. Nós todos não conseguimos ainda esquecer
o ato ofensivo. Até porque aquele ato ofensivo ele é necessário para a nossa evolução, porque ele é uma cicatriz que vai ficar ali o tempo todo no seu corpo, lembrando do que você não precisa fazer, do caminho que você não precisa percorrer e do limite que você precisa ter para você ir para o outro. Mas aquela cicatriz, ela não pode doer. E isso é esquecer a ofensa. Então é esquecer a dor, não o ato. O ato é necessário. O medo nos faz ter limite e nos precaver. A gente não coloca a mão no fogo porque a gente tem medo de se queimar. Então, o medo é um limite para nós. A cicatriz do ato ofensivo também. Eu tive uma experiência com uma pessoa ou com um grupo que me machucou muito. Se eu sarar essa ferida, ela se tornar uma cicatriz, e eu olhar para ela e não sentir mais dor, e por que a gente não vai sentir mais dor, meus irmãos? Porque a gente vai olhar e dizer assim, olha, ele deu o que podia dar. Eu dei o que eu podia dar. E tudo bem. Mas, quando você tira essa dor do acontecido, o que fica é aprendizado. É aprendizado. Por quê? Mais nunca, vamos falar de relação, mas nunca você vai ser besta em deixar alguém te ferir daquela forma. Isso é a ferida. Mas se você, porque alguém te feriu, odiar aquela pessoa ou se fechar para novas possibilidades, estamos falando aqui de relação, você não se perdoou e não perdoou o outro. E o pior, não aprendeu a lição. Aquilo ali aconteceu para você aprender. É uma lição. Então, ficamos claros que a gente não esquece o ato ofensivo. Ele é necessário para que você não insista no erro. Imagine, você leva uma pancada de alguém, pancada moral, estou falando, aí você esquece essa pancada. O que, é que vai acontecer? O próximo que você encontrar vai lidar do mesmo jeito. E mesmo pequena, minha irmã, porque tudo o que acontece em nós é aprendizado e para aprendizado. Nós estamos aqui numa grande escola. Então, nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. Tem um propósito. E o propósito é o quê? É educar para evoluir. Eu só ando se eu entender e aprender que um pé, depois o outro, me faz andar. Mas que se eu estiver andando na lama, eu tenho que botar mais força porque meu pé vai ficar preso na lama. Se eu andar em pedras, eu tenho que ter cuidado para não ferir o pé e eu parar a caminhada. Se eu estiver no asfalto, eu vou caminhar tranquilo. Mas se for meio-dia, eu vou queimar meu pé. Entende? Então, a caminhada é sempre o que tem que acontecer. Só que os fatos que vão acontecendo na vida da gente vão nos dando direções e limites de como agir. Eu preciso caminhar. Sai doido. Meio-dia no asfalto e vai caminhar no asfalto, você vê? Você não chega a 5 metros. Seu pé vai virar carne viva. Então, que seja pequeno ou que seja grande, ele não necessariamente precisa ser esquecido, porque ele é lição para você. Mas a dor que ele te causa é a obrigação de você ressignificar. Aí mora o perdão. Perdão é ressignificar a dor. É entender que o outro deu exatamente o que ele tinha para dar. E que você recebeu o que você estava preparado naquele momento para receber. Porque muitas vezes alguém nos fere porque a gente pede essa ferida. Porque a gente faz por onde ser ferido. Porque a gente precisa aprender. E aí, meus irmãos,
Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o seguinte trecho. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. O perdão cuidadoso com o outro. Porque é seu orgulho e seu egoísmo mexendo com o orgulho e o egoísmo do outro. E muitas vezes a gente acha que está perdoando, mas na realidade a gente está pisando para mostrar que é melhor do que o outro. Eu te perdoo porque eu sou melhor. Isso não é perdão. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. Isso é prepotência. Então, perdão tem que ser delicado. Inclusive, meus irmãos, entendendo que o outro pode não estar preparado para ele. Eu posso te pedir perdão e você não está preparada para dar esse perdão. E tudo bem. Tudo bem. A segunda é a que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso, como eu sou bacanão. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos de nós dizemos: eu perdoei, mas eu quero que ele se ferre. Eu quero que ele pague cada centavo do que ele fez. Deus é poderoso e vai honrar a minha dor. Não é perdão. Não é perdão. Sim. Mas a minha missão aqui, como palestrante, é, é dar força no que estou dizendo e tocar no pedacinho do que está dentro do seu coração, minha irmã. Mas a gente faz isso. E isso é o que? Lembra lá do início, onde o orgulho e o egoísmo está falando alto, não existe perdão? Esse perdão é mentiroso por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, com suas derivações, vaidade, arrogância, né? Eu sou um bonzão, me separo e digo: perdoei tudo que aquele abençoado, à vontade de dizer, aquele infeliz, me fez. Aquele abençoado, eu perdoo tudo, mas ele vai encontrar uma outra pessoa que vai fazer ele passar por tudo que ele me fez passar. Isso não é perdão. Isso, sabe o que é, meus irmãos? Desejo de vingança. E é o que mais sabemos ser nesta encarnação, em todas que passamos. A gente se intitula de justiceiros. Não existe justiceiro. O único justiceiro que existe é Deus. Porque a única justiça efetivamente justa é dele. É a justiça divina. Tudo que for de justiça, que não for dele, é vingança. Então, como o filme da Marvel, somos todos vingadores e não justiceiros. Quando a gente se intitula de justiceiro, a gente está sendo vaidoso, orgulhoso e egoísta. Porque o que a gente quer não é justiça, o que a gente quer é vingança. E por que a gente quer vingança? Porque a gente não consegue perdoar. E por que a gente não consegue perdoar? Porque o nosso orgulho e nosso egoísmo está gritando dentro da gente:
está comandando o pedaço. No livro Pensamento e Vida, capítulo 25, psicografia de Chico Xavier, nosso amado Espírito Emmanuel. Olha o que Emmanuel nos diz. O perdão será sempre profilaxia segura, ou seja, limpeza, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Às vezes tudo que a gente deseja é saúde e paz, não é, meus irmãos? Só isso. Ter paz e ter saúde para continuar o caminho. E isso a gente consegue com o perdão. O perdão é a pílula que a gente precisa tomar. O perdão é o anticoncepcional do orgulho e do egoísmo. Em outra obra de Emmanuel, também psicografada por Chico, na obra Vinha de Luz, capítulo 062, olha o que Emmanuel nos diz. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes, somos todos nós até hoje, 2023 anos depois, somos aprendizes, se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Em parênteses, lembremos de Pedro, na hora que Jesus ia ser preso. Ele desembaiou o punhal e cortou a orelha do soldado romano. Ali, Pedro estava se sentindo o quê, meus irmãos? O justiceiro. Ele estava defendendo o mestre, o rei dos reis. Lamento informar. Ali, ele foi um vingador. E por isso que Cristo mandou ele guardar a espada. Porque não é através da violência que a gente vai desenvolver o perdão. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem, observem, meus irmãos, o bem é o único dissolvente do mal. Significa que o mal só é dissolvido com o bem. Mal com mal vira uma coisa que a gente não quer nem falar. Mas o bem dissolve o mal. Em todos os setores, revelando forças diferentes. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. O perdão constitui-se dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva, e isso é importantíssimo, meus irmãos, é um ato unilateral. Paremos aqui. O que é que isso significa? Eu não preciso do outro para perdoar. O perdão é um ato unilateral. O perdão é um ato exclusivo daquele que quer o perdão. Eu não preciso que o outro me perdoe. Eu preciso perdoar. Isso me faz soltar a algema de Alain. Lembra da algema? Que eu botei no braço dele e botei no meu? Isso faz eu soltar essa algema do braço dele. E essa algema vai ficar só no meu braço.
Mas essa algema, com o tempo, como ela não dói, como ela não incomoda, ela vai virar um adereço meu. Uma pulseirinha moderna. Porque ela está ali para me lembrar do ato que eu fiz e que não foi legal. Do ato que a Alan fez comigo e não foi legal. Mas que passou, que não tem mais dor. E que está ali só para me lembrar o que aconteceu. Sem que aquilo doa. Sem que aquilo me ative mágoa, ressentimento e ódio. É esse o caminho. E por que eu não preciso do outro para perdoar? Porque o perdão é um movimento íntimo de cada um de nós. Diga, cada um de vocês, a capacidade que vocês tiveram de ir para dentro, de ir fundo, de se conhecer, de fazer sua reforma íntima, que eu vou dizer a sua capacidade de perdoar. Se ainda você foi raso em você, você não consegue perdoar. O perdão necessita de um mergulho íntimo, profundo. É quando você vai lá dentro de você e você se vê como o irmão daquele que te feriu. Filho do mesmo pai. Capaz de fazer igual. Mas que hoje já se controla para não fazer. Mas que dependendo, faz. Quantos de nós já escutamos, meus irmãos? Fulano era a pessoa mais pacífica do mundo. Como é que ele matou a situação? A situação levou ele a fazer isso. E assim somos cada um de nós. Então a gente precisa mergulhar. E quando a gente mergulha, fica mais fácil o perdão, porque a gente encontra aquilo de bom que a gente fez, mas a gente encontra as porcariazinhas que ainda estão dentro da gente. E aí a gente vê que não dá para ser orgulhoso e egoísta. Se enxerga com capacidade de fazer talvez até pior. Se enxergando como um humano. Se entendendo como parte de um processo evolutivo de um tudo. Eu evoluindo no contato com o irmão que é diferente, nós dois evoluímos, a gente junto evolui o mundo. Só que eu não me libertei de Alan, eu sigo. Alan está remoendo. Gente ruim. Ficou remoendo. O que acontece? Chega ao ponto desta orbe evoluir a um ponto que aquela energia de Alan não cabe mais aqui. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que vão fazer com ele? Leva para o mundo inferior. Manda para um mundo onde ainda está nas cavernas para ele aprender. Porque a energia dele, uma energia baseada em orgulho e egoísmo, não cabe mais na ordem evoluída. Então, quando a gente não perdoa, a gente fica para trás. E, meus irmãos, pelo que a gente estuda na literatura, não é nada bom ficar para trás. Nós imaginemos, hoje, 2023, a gente liga as nossas televisões e fica horrorizado com o que está acontecendo. Mas imaginemos que a gente passou pela Idade Média, todos nós. A gente vem encarnando aí há milênios. E na Idade Média, se queimava as pessoas vivas. E eu posso estar no pé de uma fogueira, regozijando, porque aquele fulaninho está sendo queimado. Eu posso tanto fazer, que é esquartejar e pegar cada parte do corpo, colocar num canto da cidade, para mostrar que quem manda sou eu. Ou eu não fiz o ato, mas eu posso passar aí bem empregado. Opa, isso. Estava do outro lado. Isso nós fizemos na Idade Média. E se a gente não evolui, se a gente não perdoa, a gente volta para esse lugar. Porque a gente vai para um mundo que vai ainda passar pela Idade Média. Imagine
está mais atrasado do que a Idade Média. É esse o caminho, meus irmãos. Não tem outro. Então, repito, a capacidade de perdoar é diretamente relacionada, proporcional à profundidade do seu mergulho interior. Por isso a necessidade da reforma íntima, por isso a necessidade do estudo, por isso a necessidade de fazer o bem, para que a gente encontre lá. Nada assim escuro que todos nós temos. Está tão seguro, o escuro está tão trancadinho, que eu começo a nem me preocupar com ele. Porque eu já botei ele no lugar dele. Mas isso a gente só faz se conhecendo. Isso a gente só faz indo para dentro. E aí, com isso, meus irmãos, eu digo a vocês que o perdão é #fui. Perdão é #vazei. O perdão é #tô livre. Para você resolver seu mundo, porque o meu está resolvido, eu já lhe perdoei e vou ressignificar minha vida e minha dor. Aquilo que você me fez, eu hoje agradeço, porque virou lição, para que eu nunca mais passe por aquilo. Mas beijo no seu coração, bye bye, #fui. É isso, meus irmãos. Então, nesse momento, a gente descobre que o tema desta palestra está errado, e a culpa é de Caio, não é minha. Não é perdão e libertação. Perdão é libertação. Perdão é libertação. Você se liberta, mas não do outro. Você se liberta da dor que está dentro de você. Porque não é se a gente tem a necessidade de se libertar do outro para dar as costas para ele, isso não é perdão. Isso não é humanidade. Mas perdão é dizer, olha, você me fez entender o meu limite de dor. Então, fique aí, daí não passe, porque eu não vou mais me permitir sofrer. Mas eu não te desejo mal. Nem estou dando as costas para você, porque isso é soberba. Se você precisar de mim, você terá um irmão, mas dentro do limite daquilo que eu já sei que você é capaz de fazer. Porque você já me mostrou onde você é capaz de chegar e me ferir. E não foi legal. Eu senti, mas não quero mais. E por que é que eu falo que perdão é #fui? Os gregos, antes de Cristo, mas não soltos, né, meus irmãos? Platão, Sócrates, tudo missionário do Cristo. Buda, Confúcio, toda essa galerinha, missionários do Cristo, vieram preparar a chegada do Cristo. Então nada fica solto, tudo é ligado. Os gregos definiam perdoar por um verbo chamado aphiemi. A-P-H-I-E-M-I. Aphiemi. Era o verbo perdoar para o grego. Sabe o que aphiemi significa? Deixar ir. Deixar de lado. Antes de Cristo, os gregos já sabiam que perdoar é libertação. É deixar ir. É deixar de lado. Eles usavam também para perdoar a palavra apoluo, que significava liberdade. Voltemos lá para o início. Lembremos que Jesus sabe, Deus sabe, que nesse processo evolutivo que não é sozinho, estamos juntos, e por estarmos juntos somos diferentes, e por sermos diferentes,
ativamos em nós o orgulho e o egoísmo. E observemos, meus irmãos, a gente vive numa sociedade onde a gente vem sendo bombardeado o tempo todo para ativar esse orgulho e esse egoísmo. Nós, pais e mães, eu de pet ainda, quantos pais e mães a criança chega porque levou uma surra no colégio? O que o pai e a mãe faz? Volte e bata mais do que ele lhe bateu. Você está dizendo a ele o quê? Haja com orgulho. Você é maior que ele. Devolva a violência com violência. E isso a gente faz sem sentir. Se você chegar apanhado em minha casa, aqui você não entra. Ou você apanha mais do que foi, não é mesmo? A gente não percebe esses pequenos atos da vida que a gente vai colocando a criança e o adolescente para se firmar. Aí o adolescente é diferente um pouquinho. Gosta de coisas diferentes, tem um jeito diferente. Vai para o colégio, o que é que acontece? Tem que se firmar, porque senão é atropelado pelas turmas. E aí, nesse se afirmar, a gente não tem capacidade ainda de se afirmar no amor. A gente usa dos recursos que está mais perto, que é o que? O orgulho e a vaidade, e o egoísmo. A gente potencializa isso em nós. E, meus irmãos, tem, caminhando para o fim, no livro Boa Nova, mensagem 10, do irmão X, do irmão Humberto de Campos, psicografado por Chico. Uma mensagem que depois eu convido a vocês a lerem ela toda, que é linda essa mensagem, intitulada Perdão. E do que se trata essa mensagem? Cristo, com os seus apóstolos, saíram de Cafarnaum e se dirigiram para Nazaré, para a terra de Jesus, o Nazareno, o Messias Nazareno. Só que Cristo não era entendido pelos judeus e por quem ali estava, judeus, romanos, todos eles. Uns achavam que Cristo era feiticeiro, outros achavam que Cristo era o Satanás. Quando ele foi com os apóstolos para Nazaré, e ele chegou em Nazaré, ele foi bombardeado de ódio, de mágoa, de raiva, de todos aqueles que estavam em Nazaré. Porque era o Satanás, era o feiticeiro, era aquele que estava enganando todo mundo, era o que queria tirar meu poder. E Cristo silenciou enquanto esteve em Nazaré. Mas os apóstolos não. Os apóstolos foram para campo lutar pelo Cristo, se achando justiceiros, mas na realidade foram se vingar de quem estava machucando. Cristo, percebendo a movimentação, pega os apóstolos e volta para Cafarnaum. E começa a ter uma conversa particular com Pedro e Filipe sobre o que aconteceu em Nazaré. E olha o que Cristo nos diz. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, o povo de Nazaré deu o que tinha para dar. Era só aquilo que eles tinham para dar. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica, ou seja, a melhor resposta, é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor
e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar, mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples, ruído sonoro de uma caixa vazia. E aqui eu digo a vocês, meus irmãos, se quem você precisa perdoar está na sua casa, se quem você precisa perdoar divide a cama com você, faça o seu processo de busca interior e de perdão. Não se importe se ao sair para um centro espírita buscar melhora, ele grite lá de dentro. Não vai resolver nada. Ele está dando o que ele está dando. Mas você, no silêncio interior seu, vai buscar a sua melhora. Por isso que o perdão não precisa que ele autorize. Precisa que você queira. E que você tenha coragem de olhar para dentro de você e identificar em você as mesmas fraquezas que ele demonstra. Cristo avança. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para o bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ociosidade no coração. Ir a Deus, meus irmãos, é ir ao encontro de nós. Somos filhos deles, criação dele, em essência e em amor. Quando a gente descobrir e encontrar Deus, a gente vai descobrir e encontrar nós mesmos. E vai cair a ficha de que ele sempre esteve dentro de todos nós, porque nós somos Deus em amor. E nesse processo, você quer machucar a Deus? Não. Mas você não quer se machucar. Machucar a Deus é machucar a si próprio. O espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, trouxe a seguinte frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Nesse momento de extrema intimidade com sua consciência, no travesseiro, onde é você com você mesmo, que você pare e se afirme que não tem nada contra o próximo. Ou seja, que você já é capaz de perdoar. E se você é capaz de perdoar, você é capaz de amar. Mas muito mais do que amar ao outro, você já adquiriu a capacidade de amar a si próprio, de se perdoar, de se entender frágil, humano, de se entender espírito em evolução, de se perdoar, porque ainda está neste processo, neste lugar, mas que é o lugar que você tem que estar, é o lugar que você pode estar, é o lugar que vai lhe trazer dores que você vai ter a capacidade de lidar para perdoar. É esse o lugar que tem que estar. Eu dou o que eu tenho e tudo bem. Mas eu não só dou o que eu tenho ao outro.
eu dou o que eu tenho a mim mesmo e tudo bem. Mas que isso não signifique sentar e esperar o tempo passar, porque tudo bem. Eu hoje tenho isso para dar. Mas minha obrigação, enquanto cristão, enquanto irmão do Cristo, enquanto filho de Deus, é amanhã já ter um pouquinho mais. Depois de amanhã, mais um pouquinho. Que façamos esse processo contínuo e libertador de perdoar. E lembremos, meus irmãos, não sofram porque você não esquece o fato. O fato não é para ser esquecido. O que é para ser esquecido é a dor que aquele fato lhe causa. Ressignifiquemos a dor. Ressignifiquemos o nosso olhar para o outro, para a dor e para o ato do outro. Entendendo que você está no mesmo processo evolutivo. Porque nenhum de nós aqui baixou nesse quintal, meia hora atrás, vindo de um mundo superior regenerado. Materializei e vou assistir a palestra. Não. Estamos no mundo de prova e expiação. E se estamos aqui é porque temos sintonias para estar aqui. Isso nos mostra o quanto a gente tem que caminhar. E para a gente caminhar, a gente precisa da caridade. E uma das maneiras de fazer caridade é perdão. Que perdoemos e que nos libertemos sempre. Né? E que possamos, quando deitar no travesseiro, não só dizer como Simeão, não tenham contra o meu próximo nada, mas também que digamos, #fui bebê, estou livre, estou bem, estou liberto. Que venha a próxima lição, para eu aprender a perdoar ela. Que o amor do Mestre Jesus esteja com todos e o amor de Maria esteja presente nessa casa, na casa de cada um de vocês e dentro do coração de cada um de vocês. E lembremos que as últimas palavras do Mestre, enquanto ser encarnado, foi perdão. Quando ele estava na cruz, as últimas palavras humanas dele foi: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. É disso que conversamos hoje à tarde. É desse perdão que vai nos libertar. É desse perdão que Cristo deu na cruz que o libertou de toda a energia. Imagine ali do lado da cruz, daqueles romanos, daqueles soldados. Imagine, aquela lança foi nada para o quanto o perispírito dele estava sendo perfurado de ódio, de rancor, de mágoa. Se ele não tivesse perdoado naquele momento, ele não ressuscitaria, ou seja, ele não se apresentaria como espírito, porque ele não teria se libertado.